Fala galerinha, tudo bem com vocês? Professor Everton Sejas Cardoso, professor de História. E hoje a gente vai continuar estudando aquele tema sobre a crise colonial, a chegada da família real portuguesa no Brasil e também o que levou o processo de independência do Brasil. Então, nós iremos dar continuidade a uma aula que nós iniciamos, onde nós estudamos sobre a Inconfidência Mineira, a Conjuração Baiana, as revoltas tanto nativistas contra, quer dizer, um descontentamento da colonização portuguesa no Brasil, com a Guerra dos Mascates, a Revolta de Beckham, e também as revoltas emancipacionistas, que foram a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana. E hoje a gente vai pegar outro tema muito importante, que é a chegada da família real portuguesa no Brasil. Então vamos estudar. Galerinha, deixa eu botar aqui embaixo. Uma coisa muito importante para a gente estudar sobre esse tema é a gente conhecer a família real portuguesa do Brasil e por que eles chegaram aqui no Brasil. Quais foram os motivos que forçaram eles chegarem aqui no Brasil? A primeira coisa, nós temos aqui dois personagens de extrema importância. Dom João VI e Carlota Joaquina. Quem eram os pais de Dom João? Quem eram os pais de Carlota Joaquina? Dom João VI, ele era filho de Dom José e de Dona Maria, e teve um irmão chamado Dom Pedro III. O que acontece que Dom José preparou seu irmão, Dom Pedro III, que era o mais velho, para ser o futuro rei de Portugal. Mas uma epidemia de gripe muito forte acabou levando à morte de Dom José e Dom Pedro, forçando Dona Maria I a se transformar em rainha de Portugal. Ela ficou muito depressiva, ela sentiu muito a morte do seu esposo e do seu filho mais velho e acabou ficando doente. E assim, Dom João VI virou príncipe regente. Ele vai ter que assumir a coroa portuguesa futuramente. Enquanto sua mãe estiver viva, ele é príncipe regente. Quando sua mãe morrer, aí ele assume a coroa, se transformando em rei de Portugal. Quando a pessoa vira príncipe, já começa a ser preparada para virar futuro rei de uma nação europeia, é o costume procurar um casamento arranjado. E assim, a infante espanhola, a nobre espanhola, Carlota Joaquina, foi escolhida para ser o quê? A esposa de Dom João VI. Com o dote desse casamento arranjado, a região da Cisplatina, que hoje é Uruguai, foi anexado à colônia brasileira, à colônia de Portugal. Quer dizer, Cisplatina, que era Uruguai, foi anexado ao território brasileiro, que era a colônia portuguesa. Por que estou dizendo isso? Porque quando a gente for estudar o primeiro reinado, o governo de Dom Pedro I, a gente vai ver o quanto é importante a gente compreender porque o Uruguai estava anexado ao Brasil e vai começar um processo de independência lutando contra o Brasil. Então isso é muito importante saber, por causa desse casamento arranjado entre esses dois. Dizem que era um casamento bastante conflituoso, onde Carlota Joaquina, diz as lendas que Carlota Joaquina até mordeu a orelha de Dom João, arrancou um pedaço na noite de núpcias, e era um casamento bem tumultuado. Mas, na Europa, estava acontecendo simplesmente a invasão napoleônica no território português. Como assim? Nós já estudamos na Revolução Francesa que Napoleão Bonaparte, ele simplesmente invadiu a França, ou invadiu Portugal e Espanha, porque estava quebrando o bloqueio continental. Essa história já foi contada que Napoleão queria enfraquecer a Inglaterra e proibindo que países europeus fizessem comércio com a Inglaterra. Qualquer país que quebrasse o bloqueio continental, Napoleão invadia. Então a Espanha quebrou, Napoleão invadiu, isso vai gerar onda de independências na América Latina. E quando Dom João e Dona Maria quebraram o acordo do bloqueio continental e continuam fazendo comércio com a Inglaterra, Napoleão mandou suas tropas invadirem Portugal. Dom João ficou naquele epicentro, se enfrentaria a Napoleão ou não. E assim, um lord inglês, como fosse um conselheiro, para defender os assuntos ingleses dentro de Portugal, chamado Lord Stamford. Estou escrevendo o nome dele aqui, ó. Stamford. Ele simplesmente fez a cabeça da família real
fugir para o Brasil, para a colônia portuguesa lá na América, para manter o comércio ativo e manter os interesses ingleses dentro de Portugal. Dom José ficou pensando, e quando as tropas de Napoleão já estavam invadindo Portugal, ele resolveu pegar toda a nobreza portuguesa e fugir para o Brasil. Toda a nobreza portuguesa, fugir para o Brasil. Uma viagem feita às pressas, à correria, levando todo o tesouro nacional português, obras de artes com quadros, pinturas, esculturas, objetos de valores, a Biblioteca Nacional. E assim a população portuguesa ficou assistindo aquilo, assustado. Falei, será que o rei está nos abandonando? E a família real, com esse quadro de milhares de navios, sendo conduzidos por navios de guerra ingleses, eles fugiram para o Brasil, em 1808. Na semana seguinte, Napoleão chegou em Portugal, escreveu no seu diário que foi o único rei que conseguiu enganá-lo, porque D. João fugiu de Napoleão, e a tropa de Napoleão chegou faminta, cansada. E muitos historiadores dizem que se D. João tivesse batido o pé e ficado enfrentado a tropa de Napoleão, poderia ter vencido eles. Mas a fuga foi feita, foi estabelecida. E assim eles fugiram para o Brasil. Chegando aqui no nosso continente americano, chegando aqui na América, primeira vez que um rei português estava pisando numa colônia portuguesa na América. Uma viagem que durou mais de um mês, feita às pressas. Dizem que teve uma epidemia de piolho bem forte, e assim mulheres e homens tiveram que raspar as cabeças e colocar turbantes e perucas para poder esconder a careca. E primeiro eles atracaram em Salvador, onde parte da nobreza portuguesa foi em direção do Rio e a alta nobreza ficou em Salvador. Por que teve essa divisão? Para poder preparar o Rio de Janeiro a receber a família real. Gente, imagine que o Rio de Janeiro era uma colônia muito atrasada. O Brasil todo era uma colônia muito atrasada. E o Rio de Janeiro, que era a capital da colônia, não tinha uma rede hoteleira, não tinha casas suficientes para poder receber toda a nobreza portuguesa. E assim, a nobreza que chegou na frente, principalmente os fiscais, os conselheiros, começaram a escolher as melhores casas, comprando, dizendo que, vende essa casa porque o príncipe regente está chegando aqui, com toda a nobreza. E nasceu a expressão PR. As casas que eram compradas pela nobreza, é escrito PR na porta. Quer dizer, agora essa casa é da nobreza, é do príncipe regente. A pessoa até brincou, né? Põe isso na rua, porque a família real está chegando. Dizem também que algumas mansões compradas demorou anos para receber uma indenização. Alguns doaram suas casas como assim, de uma forma que ele se aproximar da família real. Falou, eu tenho 2 casas, vou doar uma aqui, uma casa luxuosa, e assim, quem sabe, ganha um cargo público, um cargo de confiança na nobreza portuguesa. Foram bastante oportunistas, vamos dizer assim. Dizem que a casa, que hoje é o Palácio da Quinta Boa Vista, que fica próximo ao Maracanã, que é um museu, o maior museu nacional do Rio de Janeiro, era uma casa de traficantes que foi doado para o príncipe regente, Dom João VI. Mas quando ele chega no Brasil, ele vai fazer uma série de transformações para poder receber a família real. E quais são essas transformações? Primeira coisa, abertura dos portos. Abertura dos portos, gente. Foi de extrema importância para poder elevar o Brasil numa situação que vai ser o vice-reino de Portugal. Como assim? O Brasil só podia receber navios portugueses. O Brasil só podia vender seus produtos para a metrópole portuguesa. A partir do momento que você abre os portos para nações amigas, principalmente para a Inglaterra, você tem uma entrada gigantesca de produtos de várias partes da Europa e do mundo e do Brasil. O Brasil os brasileiros que vivem aqui, começam a sentir uma mudança nos costumes, no consumo, na economia, principalmente por causa de produtos de alta qualidade, como eram vistos os produtos ingleses.
Dom João fez um decreto abaixando os impostos dos produtos ingleses para poder receber mais produtos ingleses aqui no Brasil, na colônia brasileira. Dizem que os produtos ingleses são até mais baratos que os produtos que eram feitos no Brasil e em Portugal. E assim, essa abertura dos portos mudou a economia, mudou o cenário da colônia brasileira, que começa a sentir a presença de produtos vindo da Inglaterra, de outras partes da Europa e do mundo. Também foi necessário criar um Banco do Brasil para ter circulação de moeda, de empréstimos, para estimular investimentos, as pessoas montarem seu negócio. A imprensa régia, a imprensa real, para comunicar à população decretos e medidas da família real. O Jardim Botânico, quem vai gostar muito disso vai ser a esposa de Dom Pedro, vai ser a história de próxima aula. A Escola de Medicina, entre outros, como a Biblioteca Nacional, o Museu Nacional, pois já que a família real trouxe muitas obras, livros e quadros, então tem um lugar para expor. Tudo isso, no dia a dia, a população brasileira sentiu essa mudança, essa transformação, e ficou muito alegre. E o Rio de Janeiro muda de estado, virando a capital do Império. Gente, no decorrer dos anos, a gente vai ver que o Brasil vai virar um Reino Unido. Não é mais colônia, é o Reino Unido. Portugal, Brasil, Algarves, que é o sul de Portugal, em 1815. Uma elevação política. E isso vai ser essencial para a elite brasileira, depois de brigar, a gente vai ver já, para brigar, o Brasil não perder esse status e declarar, começar a brigar, fazer assim, todo o trabalho junto com o Dom Pedro I para transformar o Brasil num país independente. Então, vamos lá. Então, como eu falei, a abertura dos portos foi uma coisa importantíssima, necessária, que transformou a economia brasileira. E nós tivemos também a questão da Revolução Pernambucana, em 1817. A Revolução Pernambucana, gente, ela foi importante porque, com a presença da família real aqui no Brasil, e a população brasileira vendo todos os vizinhos se transformando em independente por causa de guerras, feitas muitas vezes no México, como também na Gran Colômbia, onde foi feita pela elite local contra a presença europeia, a província de Pernambuco queria a mesma coisa. Vendo que a coroa portuguesa estava enfraquecida, eles queriam simplesmente declarar o Brasil independente da exploração colonial. Mas essa revolta foi rapidamente suprimida e os revoltosos foram condenados à morte. Então, uma revolta que a população viu seus vizinhos se transformando independentes, com ideias iluministas revolucionárias de se livrar do antigo regime da nobreza europeia, eles tentaram declarar o Brasil independente, mas a revolta foi duramente suprimida. Mas também tivemos a Revolução do Porto, lá em Portugal. Essa Revolução do Porto, na cidade do Porto, em Portugal, queria o retorno imediato de Dom João VI para Portugal. Por quê? Como as guerras napoleônicas tinham acabado, não fazia o menor sentido Dom João continuar morando no Brasil. Ainda mais que sua mãe, em 1818, acabou falecendo no Brasil e Dom João se transformou no rei de Portugal. Foi coroado aqui no Brasil como rei de Portugal. Uma coisa que ele gostava muito era o chamado beijar as mãos, né? Porque ele ficava no trono, dava sua mão com um anel real e o povo ficava bajulando, beijando suas mãos. E quem fizesse muito isso, ele podia até ajudar com carros públicos. E ele gostava muito disso, do beijar as mãos. E o que acontece? Dom João começa a sofrer pressões para retornar para Portugal, com a chantagem de que se ele não retornasse, ele podia até perder a coroa. Falava, você tem que retornar, senão você vai perder a coroa. Não faz sentido nenhum você continuar aí no Brasil, sendo que as guerras napoleônicas acabaram aqui na Europa. Então você deve retornar. Diz que Dom João foi muito resistente no retorno. Ele já estava há 15 anos, quer dizer, 12 anos vivendo no Brasil, já estava totalmente adaptado, ele e sua família. Dom Pedro cresceu aqui no Brasil, quando fez sua independência, e ele não queria retornar. Mas, com a pressão foi muito grande, e a chantagem de perder a coroa, ele foi obrigado a retornar. Ele, sua esposa e seu filho, Dom Miguel, deixando Dom Pedro aqui no Brasil. Dizem que Carlos Joaquim não gostava do Brasil, que jogou até o sapato fora, quando entrou no barco, disse que não queria levar nem a terra
do Brasil. Mas isso pode ser lenda também. Mas Dom João gostava muito do Brasil. E Dom Pedro fica no Brasil. E o que acontece? Começa a nascer uma preocupação muito grande se o Brasil retornaria ao status de colônia atrasada. Por quê? De todas essas medidas que a gente viu aqui, que o Brasil conquistou, a elite brasileira tinha um receio muito grande do Brasil voltar a virar uma colônia atrasada. Então, assim, houve uma pressão muito grande para que Dom Pedro, de alguma forma, mantivesse todos esses status. E essa elite encontrou um caminho, que seria a independência do Brasil. Se o Brasil se transformasse independente, o Brasil não perderia o status que foi tudo conquistado com a presença da família real aqui. Dom Pedro, a princípio, não queria fazer isso, porque tinha prometido para o pai que ia segurar aqui as pontas, as ondas revolucionárias. E aí Dom João falou: filho, se caso isso acontecer, que o Brasil fique nas suas mãos, não nas mãos de estranhos. E assim Dom Pedro, em janeiro de 1822, recebendo a pressão do povo, ele grita na varanda do seu palácio, dizendo: gente, se é pro bem do Brasil, dia que eu fico. Eu não vou embora para Portugal. Pode ficar tranquilo que eu fico aqui. Ficou conhecido com o dia do fico. E assim, Dom João percebeu que Dom Pedro estava começando a se distanciar dele e poder levar o Brasil a se transformar em independente. E a gente vai ver na próxima aula como foi essa questão da independência, como foi o grito do Ipiranga. Esse é o tema da próxima aula, ok? Então, nós vimos que a crise colonial acumulada através das revoltas nativistas e emancipacionistas, como a Conjuração Baiana e a Providência Mineira, despertou aqui na população colonial o desejo de transformar essa colônia num país independente. Nós vimos também que as transformações feitas por Dom João, que é chamado de período joanino, que a família real ficou aqui no Brasil, mudou o status da colônia e a população não queria mudar, não queria perder esse status. Nós vimos que a pressão da Revolução do Porto obrigou Dom João a retornar para o Brasil, para Portugal, deixando seu filho aqui no Brasil, e assim vai gerar o grito de Ipiranga. A gente vai ver mais detalhes sobre isso na próxima aula, ok? Então, vamos fazer umas questões de verdadeiro ou falso para entender, para revisar esse conteúdo. Tá. A independência do Brasil, proclamada em 1822, foi resultado de um processo histórico longo e complexo. Ela envolveu tensões coloniais, mudanças políticas com a chegada da corte portuguesa e a circulação de ideias liberais no Atlântico. Leia as informações e identifique quais são as verdadeiras e quais são as falsas. Letra A. A crise colonial acumulada, somada às revoltas nativistas e aos movimentos emancipacionistas, criou um ambiente favorável à separação de Portugal. Sim, tudo vai começar por aqui. Tudo vai começar por aqui. Lembrando que as revoltas nativistas é sobre o descontentamento da colonização portuguesa no Brasil. Mascate, Becker, entre outros. E os emancipacionistas, Conjuração Baiana e Providência Mineira, começou a despertar o desejo de transformar a colônia num país independente. Ideias iluministas chegando aqui através de estudantes brasileiros que estudaram em Portugal, mostrando o que está acontecendo na Europa, começou a despertar esse desejo. Então ela está correta. B. As ideias iluministas, além da influência da independência dos Estados Unidos e da Revolução Francesa, inspiraram o debate sobre liberdade e autonomia do Brasil. Sim, as ideias, a Revolução dos Estados Unidos, que é a independência dos Estados Unidos, a Revolução Francesa, entre outras, que está acontecendo também em toda a América Latina, acabou de alguma forma despertando esse desejo de transformar o Brasil num país autônomo, independente, uma nação independente. Então está correta. C. A chegada da família real ao Brasil em 1808 reduziu a importância política da colônia e impediu a criação de instituições locais. Errado, pelo contrário. Fez-se que realmente crescesse instituições poderosas como o Banco do Brasil, museu, jardim, biblioteca, abertura dos portos.
elevação do Brasil com o Reino Unido, tudo isso vai mudar o status do Brasil, e a população não quer perder esse status, não quer ser rebaixado a uma colônia, quer continuar mantendo esse status de país importante. D. A pressão das cortes portuguesas para recolonizar o Brasil e a atuação de Dom Pedro culminaram no Grito de Ipiranga em 7 de setembro de 1822, que a gente vai ver isso em detalhes na próxima aula, que a pressão da elite local, comerciantes, grandes fazendeiros, chega em Dom Pedro para não perder esse status, vão transformar o Brasil num país independente. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Então, na próxima aula, vamos falar sobre a independência do Brasil. Obrigado, gente. Valeu. Tchau, tchau. Até a próxima.